Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira, porque inspirar é o nosso propósito. Eu sou Alex, seu host, e estou aqui hoje com o meu parceiro Gerson Otto. Grande Alex. Gerson, antes de mais nada, para começar, eu te peço um grande favor. Você que curte o nosso trabalho e que gosta de ser inspirado por nós, por favor, compartilhe nossos canais, entre lá no YouTube, por favor, vai lá, aciona o sininho, como é que é, Gerson? Você que é o expert nisso? Viu, Alex? Eu tô lá inscrito e hoje de manhã, por exemplo, eu recebi já a informação dizendo que tinha um vídeo novo colocado, né? Então, postado, né? Então, para estar atento, para estar recebendo os vídeos novos, é importante estar inscrito lá no sininho, né? Sim, é isso que a gente precisa de você, para que você receba a gente aí, onde quer que você esteja nos escutando e se Deus quiser, se inspirando. Hoje, Gerson, temos uma convidada que eu, perante ela, fico até tímido, né? Porque sabe que tem pessoas que têm o dom de falar em público. Mas o mais legal é que essa pessoa em especial eu conheço há alguns anos, praticamente, eu acho que uns 18 anos, embora ela tenha 23, mais ou menos. Cara, e ela já me ajudou muito e já me inspirou muito. Inclusive, eu tive muito aprendizado no momento em que eu a conheci na época, lá atrás, e eu fiquei muito feliz com o que ela construiu da carreira dela. Aí eu insisti, para que... eu não insisti porque ela não quisesse vir. Eu insisti para que a gente achasse a agenda que casasse com a nossa agenda. E eu insisti por quê? Porque a história dela, para mim, vai ser uma das mais inspiradoras que vocês aí já escutaram. Inspiradora por quê? Porque o trabalho dela é justamente expor ao consumidor o desejo que ele tem. Então, eu acho que isso é algo que vem num canal até superior, podemos dizer. Eu, Alex, fiquei super atento, né? Não posso falar o nome agora, porque você vai dizer o nome, mas eu fiquei super atento na palestra que ela estava dando no negócio da moda, né? No NDM, lá em Balneário, em outubro. Então, nossa, super inspiração. Não, e mais engraçado ainda, a gente se encontrou minutos antes dela subir para dar a palestra, cara, e ela tava totalmente focada, dedicada para fazer. Mas eu não vou mais ficar enrolando, porque eu tô deixando você curioso aí em casa, mas você já vai ter visto a chamada. Então, olha só, estamos aqui com Joy Alano, que é palestrante, estilista, empreendedora, mulher forte, que quer conquistar suas coisas. Seja bem-vinda, Joy, ao Texto Inspira. Deus, fiquei emocionada, Alex. Que lindo, obrigada. Recebi com muito amor essas palavras, viu? Muito orgulhosa e feliz de estar aqui com vocês. Olha, pode acreditar que elas são sinceras. Sei. A gente tem que... Eu tô chegando num ponto da minha jornada onde a gente tem que ser grato a quem nos ajuda ou nos inspira. Sim. Ou quem faz parte da nossa história, quem fez parte né? da nossa história. E assim, você, quando a gente se conheceu, eu aprendi muito, inclusive, sobre a nossa região, porque onde você estava trabalhando na época era um pouco mais aberto que algumas fábricas que eram mais fechadas. Sim. E, cara, vocês me receberam, sempre procuraram entender, a gente conseguia trocar. E a verdade é que quando a gente consegue trocar com as pessoas as ideias e as conversas, na parte de produtos e olhando tecidos e tal, se a pessoa é aquela pessoa que está muito fechada, ela se perde um pouquinho. Não cresce, simplesmente não cresce, né? Fica numa bolinha, assim. E ela faz assim, não quero ver, né? E vocês não, me receberam bem e eu, por isso que digo, sou muito grato a isso. Por isso eu fui tão diferente na nossa abertura hoje, né, Gerson? E aí, Alex, histórias, né? Joy, você pode contar para nós aqui, eu e o Alex, para o público que está ouvindo e assistindo, um pouco da história, né, Alex? Da Joy, para poder compartilhar. Do começo, isso, onde que tudo começou, né? Para que as pessoas entendam essa nossa relação, né, Alex? É muito recíproco isso. Eu te conheço há muitos anos e tu também sempre abriu muitas portas.
Eu acho que muito do meu aprendizado foi contigo, tu sabes disso. Quantas vezes eu te liguei para tirar dúvidas de fio, de tecido, de malha, e sempre houve essa disposição. Tu sempre foi um cara muito curioso, eu acho que por isso a gente se chocou tantas vezes e se choca ainda. Sim. Gente, a minha história não é muito diferente das histórias de pessoas que estão nos ouvindo. Talvez isso inspire mais, porque eu sou uma pessoa que comecei como todo mundo começa, na Hering, como assistente de estilo. Então, a minha carreira é como estilista, uma profissão muito bonita, responsável por uma movimentação imensa no mercado, que a gente sabe, né? Tem uma responsabilidade grande nas costas. E eu estou cada vez mais saudosista, sabe, gente? Revivendo tudo que eu passei por 2 décadas de trabalho na indústria aqui na região. Então, comecei como assistente, fui sendo estilista em várias empresas aqui da região. Tive a sorte de nascer nesse berço maravilhoso que é o Vale, com muitas oportunidades, empresas verticalizadas. Então, eu costumo dizer que eu esquentei minha barriga em muita mesa de estamparia. Tive, né, a oportunidade de realmente colocar a mão em todos os processos. E eu acho que é isso que me dá muita confiança para falar o que eu falo hoje. Mas, sobretudo, passa a verdade, né? Eu sou visceral, então as pessoas sentem que quando eu falo sobre o nosso têxtil brasileiro, tem uma coisa que sai daqui de dentro que eu não sei nem explicar, mas são as mãos, são as pessoas, é o cheiro da caldeira, é a malha no infesto, o que dá errado, e dá muita coisa errada, é quase um milagre as coleções saírem certas, vocês sabem. E no final, chegar numa convenção para representante, ver aquela roupa indo pro lojista e ver desfilando nas ruas, né? Tipo, é um filho que nasce. E esse orgulho que eu carrego, todo mundo carrega. Recentemente, vocês podem me cortar, tá? Se eu viajar. Recentemente, fazendo a websérie No Fio da Moda, que eu lancei em 2024... eu fui numa grande empresa da região, a Lunelli, e daí eu estava apresentando uma rama, né? Uma máquina de 30 metros, assim. A gente trabalhou com rama a vida inteira. E o mesmo operador há 32 anos, operando aquela rama. Vocês podem imaginar, por 32 anos, um cara fazendo a mesma operação. E daí eu perguntei, o que te motiva? Por que tu gosta disso? Ele falou, cara, Joy, quando eu vejo passar aqui uma estampa e depois eu vejo essa estampa vestindo as pessoas, eu me sinto muito responsável por aquilo. Que legal. É lindo demais. E hoje a minha luta, eu me emociono sempre que eu falo do nosso negócio, tá, gente? Legal. É essa paixão que nos motiva. É que eu acho que a gente é uma gasolina que a gente precisa jogar na nossa chama, sabe? E é essa responsabilidade, esse envolvimento que hoje eu tento passar para as pessoas, porque a gente está evoluindo de uma forma muito louca, rápida demais, e a moda parece que escoando para muitos lados e se perde um pouco dessa responsabilidade sobre o que a gente faz, sobre toda a cadeia, sobre o que de fato significa, sabe? Então, esse é o meu trabalho hoje. Daí, aí entrei no digital quase acidentalmente. A pandemia mudou a vida de todos nós, né? Eu acho que Deus, ele fez assim, ó, vamos dar uma chacoalhadinha disso daqui. Vamos tirar esse pessoal da zona pelas de linhas conforto. dele, foi nos colocando em outros lugares, enfim, dando uma ajeitada nas coisas, talvez. E daí a gente foi pro digital e aí as coisas começaram a acontecer lá também. E eu sempre tive, assim como você, o Gerson não tem tanta intimidade, mas o Alex é meio parecido comigo, gosta de falar, tem essa vaidade de... Eu não gosto de falar nada. Não? Ô, Gerson, tens um botãozinho que acende assim quando ele fala demais? Nós temos um código que tá na mão dele. Eu tava só tentando imaginar. Bom, vocês que estão ouvindo o podcast já conhecem o Alex, né? Então, essa vontade também de falar. E tu sabes, eu vou contar uma coisa pra vocês. Em 2019, eu fazendo uma terapia com uma pessoa maravilhosa, que é amiga minha até hoje, a Denise, ela me pediu para escrever a minha estrada da vida. Então, primeiro eu tinha que escrever como eu me via e depois qual era o meu sonho. Eu juro para vocês que nunca eu cheguei a imaginar realmente o que se tornaria a minha profissão. Mas lá naquele dia eu desenhei várias coisas. Eu desenhei o apartamento que eu moro hoje, um detalhe que existe lá dentro eu não imaginava naquela época. Eu imaginei um filho que eu não sabia que eu ia ter, um menino, eu desenhei. Desenhei várias coisas e dentre elas eu, num microfone e um monte de cabecinha desenhada assim na minha frente. Ah, que legal, né? Como é importante. Sonhar o sonho pronto, né?
desenhar. E daí tu sabe que às vezes a gente esquece isso no meio do caminho. E ontem eu tava lendo um devocional e a palavra que apareceu foi essa: escreva os seus sonhos, porque às vezes a gente esquece. A gente entra num looping, se vê meio como ratinho de laboratório, fazendo as coisas sem perceber o que. Pra que eu tô fazendo? Efeito manada, vamos dizer. O automático, e com 40 anos também, 40, 50, a gente já tá meio cansado do que a gente faz e esquece de propósito, esquece de reavaliar os nossos caminhos. E daí eu li aquilo e falei, calma aí, eu vou voltar. Aí eu fui lá, escrevi de novo. E, enfim, daí eu tô aqui, agora a gente continua. Desculpa, Gerson, perdão. Mas assim, ó, eu tô aqui... quando você falou agora, preciso voltar. Eu quero voltar. Quero voltar lá no pouquinho que você soltou lá atrás, né? Primeira questão que a gente identificou em várias pessoas que já estiveram aqui conosco, né? A questão da inquietação, o senso de responsabilidade que a gente percebe no começo da fala dela, e a vontade de querer mais. Isso acho que são ingredientes que formam uma trilha de bastante sucesso. Algumas das que passaram aqui traziam isso. Depois eu acho que você trouxe uma outra questão que é bem relevante. Às vezes a gente se acomoda num determinado local. E esse comodismo naquele local nos faz, tá bom, meu trabalho tá bom. E a gente esquece que a gente tinha sonhado algo maior. Então, colocar isso realmente no papel como um plano, tendo aqui meu mestre em planejamento estratégico, que é o Gerson, com certeza você extrair da tua psique, vamos colocar assim, da sua mente, e colocar como um plano, você até, vamos lá, eu não vou entrar em âmbito religioso, mas você bota isso até para Deus. Pro universo, enfim, pro que seja, né? Você joga aqui e diz assim, ó, esse é o meu plano, é aqui que eu quero estar. Então, eu acho assim, esses pontinhos que você trouxe são fantásticos, né? Incríveis. Uma coisa que, por exemplo, assim, né, Joy e Alex, uma coisa que a gente sempre se preocupava muito, por exemplo, na própria Dudalina, era poder sonhar esse sonho pronto, né? Poder entrar nessa loja que vai existir, poder vestir o produto mesmo, não tendo ele ainda, mas para sentir ele, né? Então, a gente sabe muito bem que a razão faz as pessoas se conectarem, mas acima de tudo é a emoção, né? Então, essa conexão emocional junto com estilo, produto, consumidor, nossa, como mudou o consumidor do passado para hoje, nós como estamos mais exigentes, né? E como é que é essa visão da Joy agora com esse emocional, com esse estilo do que era, do que é hoje, né? Esse novo consumidor. Eu quero conectar um pouco tudo essa emoção do viver esse sonho pronto aí, que esse imaginar esse novo pensar do consumidor, e como é que ele está hoje em relação àquele imaginar no passado. Vou unir com algumas coisas, vou voltar um pouquinho. Depois que eu fui estilista na MC, foi meu último trabalho como estilista, fazendo fashion feminino na Coach, minha maior escola. Assim, maior, eu não posso nem falar isso, porque todas as empresas, em todos os seus tamanhos, me ensinaram. E outra coisa que eu falo com frequência, eu vou repetir, eu queria falar isso para todas as pessoas, até mais novas, assim. Aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, vocês lembram? Que o indiano, o menino, vai num programa e cada pergunta estava relacionada a um aspecto que ele tinha vivido, a um momento da vida dele. Hoje eu vejo como foi importante cada perrengue, cada parte do processo. Quando eu vejo alguma coisa, sabe quando dá um zzz na minha cabeça, eu digo, putz, isso aqui, eu passei lá, eu passei cá. É a experiência do calo, que isso ninguém tira. E daí, depois, quando eu saí da Coach, eu me tornei representante comercial. Aí eu fui pro outro lado da mesa. Para muitas pessoas, naquela época, era tipo assim, nossa, ela tá descendo um degrau, ela era estilista, vai ser representante. O Alex sabe o que eu tô falando, porque representante é um trabalho osso. É muito difícil, é muito difícil. Eu virei gente sendo representante. Eu coloquei a minha humildade a teste, coloquei minha perseverança a teste, coloquei tudo a teste, porque não tem nada garantido, tu tens que sorrir para quem bate a porta na tua cara e diz, hoje eu não vou te atender, tu viajou 300 quilômetros, mas e daí? Eu esqueci de avisar que eu tinha dentista. É filho que tu larga em casa, aí tem, junto a isso, você ser mulher, enfrentar a estrada e deixar criança, então a gente ainda lida com essas questões sociais e tal.
E daí, quando eu me tornei representante, eu aprendi muito mais, cresci para caramba, aprendi negociação, a ter metas diferentes, porque quando tu é estilista dentro de uma empresa, tu tem o desenvolvimento, sabes que precisa vender, mas não tem uma cobrança tão específica, fica mais no comercial, né, nas estratégias. E daí, não, bicho, aí era gerente atrás de mim, né, tipo, cara, tu não vendeu, passei por situações bizarras durante a minha gestação, tipo... Bicho, não interessa que tu teve filho, cadê o resultado? Né? E me comparando com os representantes homens que não tinham filho, e, né? E ali, então, enfim, muita coisa. Mas isso tudo eu vou falar que hoje eu não tiro assim como eu sofria, machismo. Não, bicho, isso daí me deu muita casca. Na hora que a gente está passando por aquilo, a gente não percebe exatamente o que é o que está passando, mas depois, quando o tempo passa, a gente olha para trás e diz, puxa, que aprendizado, né? Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que essa pessoa não foi bom, foi dolorido, foi triste, foi terrível. Mas, cara, que cascuda, entendeu? Pra me abalar, bicho... Então, mas você sabe que aí vem uma capacidade que se chama resiliência. Resiliência. Que tá presente na história de sucesso de muita gente que conquistou. E, por exemplo, no caso de você que está aí nos assistindo, é empreendedor, eu não conheço empreendedor que não seja resiliente ao extremo, porque no mundo do empreendedorismo, eu até me arrepiei quando eu falei, tá? Não existe empreendedor que não seja resiliente, que não vá ter decepções, frustrações e vai ter que superar aquilo, encontrar forças, aprender com aquilo para realizar o seu sonho e objetivo. Sabe que ouvindo, eu não sei, acho que foi na nossa última conversa que ele falou pra gente... O Jason falou sobre o sonho, né? Uhum. Que ele teve o sonho primeiro, depois que ele foi atrás pra fazer. Não, isso fomos nós dois. Nós dois. Que conversamos sobre planejamento estratégico. Que o planejamento estratégico nada mais é do que o sonho que você traz... Planificado. Para a planilha de como chegar no sonho. Planificado. Então, mas uma coisa que você falou que pra mim... Até na outra interrupção que eu fiz, eu queria ter lembrado e não lembrei. Passei por todos os lugares da fábrica. Isso é outro viés que nós encontramos, outra característica que nós encontramos em muita gente que a gente entrevistou aqui. Por exemplo, eu. Quanto mais a gente aprende sobre o negócio, assim, seja curioso, né? Uhum. Acho que quanto mais a gente aprende sobre o negócio, mais a gente é capaz de pensar e criar e inovar. Pensa holisticamente, a gente consegue ver mais as coisas acontecendo, ver o negócio como um polvo, os braços, né? Pô, isso aqui talvez dê certo, mas lá na frente vai dar isso. A gente tem essa percepção, né? E daí, falando do consumidor, nessa época como representante, viajando, e vendendo, enfim, aprendendo. Aí eu comecei a ver muitas marcas, muitos projetos que a barreira de entrada no texto é muito baixa, né? Ainda mais aqui. Então, muitas pessoas querendo ter marcas, numa vaidade, muita gente tem essa vaidade, eu quero ter uma marca. Mas por quê? Porque não encontra esse produto. Pesquisou? Se realmente tu viu, qual é o teu lastro financeiro para fazer uma coleção? O que teu produto vai ter diferencial? E eu atendi um monte de gente, assim, que não sabia nem o que estava fazendo. Aí isso foi me criando uma angústia. E foi isso que me fez, primeiro, começar a falar no digital. Dizer assim, olha só, amiguinha, primeiro, o mundo não precisa de mais marcas. É difícil que não tenha sido inventado, né? Uhum. E a gente vive muito de ondas, e brasileiro é novidadeiro, então tem marcas que hoje estão aqui, daqui a 3 anos você não ouve mais falar da marca. E hoje, com o digital, isso é assim, né? Influenciador criando marca não consegue 4 coleções, porque não sabe jogar o jogo. E daí foi assim que eu comecei a falar com as pessoas, primeiro para quem tinha marca de moda, aí eu juntei todo o meu know-how, vendendo milhares de peças, enfim, para ensinar essas pessoas. Só que quem quer criar marca de roupa, que não sabe nada, uma coisa é tu ter uma indústria, aí tu tem um gap, tu tem a tua equipe de vendas, como o caso da Dudalina quando inventou o feminino. Cara, tava com tudo pronto, né? Então, expandiu, abriu um mercado que tava esperando. Aí quando você já tem uma indústria, você já tem produção, você já tem representante, já tem equipe, tudo isso, é muito mais fácil. Aí quem não tem nada quer começar a marca.
não consegue entender o caminho. Daí eu comecei falando pra essa galera e eu vi que, cara, quem quer criar, compra um rolo de malha, bota embaixo do braço, pega meia dúzia de peça, leva numa modelista, copia, dizendo que não tem o produto que ela quer, mas ela copia o que ela tem dentro do guarda-roupa dela, né? E tentei isso, daí fiquei um pouco desanimada, que daí eu falei, quer saber? Esse povo não quer saber mesmo. E daí eu achei, isso não é pra mim. Digital não é pra mim. E junto a isso veio o movimento da venda no digital. E eu comecei a ver o que a gente faz. Estou vendo os produtos que vocês estão usando, né? Já olhei a bainha da camiseta do Alex com uma agulha linda. A malha da tua camiseta é diferente. E quantas decisões tem por trás disso? Quantas brigas, às vezes, para conseguir uma malha. Como é que eu vou fazer essa malha não ter encolhimento e ela chegar no preço sem botar um poliéster, que a gente sabe, né, o sentido. Ou fazer uma bainha dessa que é muito mais difícil de num controle de qualidade do que eu botar 2 agulhas, que é muito mais fácil. E daí as pessoas começaram a falar de moda, e têm falado ainda, infelizmente, cada vez mais, como se fosse um saco plástico. Zero conectado com o que é o produto. E de quem que é a culpa? É do consumidor que não sabe? Não, Alex, a culpa é toda nossa. Uhum. Mas você sabe que eu vou te contar uma coisa. A gente que tem um pouco mais de experiência no segmento e no setor, entende quão longa é a cadeia. Né? Nossa cadeia é extremamente longa. E você tem toda a razão. Eu vendendo private label de fitness, que é um dos trabalhos que eu faço, eu recebo no mínimo a cada semana umas 2 chamadas. Eu quero montar a minha marca, mas quantas peças você vai fazer? Eu vou fazer 10. E assim, 10 perguntando, será que tá bom? 15, eu não sei. 10 é muito, né? 10 é muito, né? Eu não tô menosprezando quem faça as 10 peças, pelo amor de Deus. Eu só quero explicar, essa fala vem para dizer o seguinte: como a cadeia é extremamente complexa, produzir 10 peças dá quase o mesmo trabalho, não leva o mesmo tempo, mas dá quase o mesmo trabalho que produzir 1000 peças. Porque você tem que pensar no tecido que vai usar para 1000 peças ou para 10, você tem que pensar no tecido igual. Para você planejar, criar, você que faz muito isso com PCP e etc., essa é muita variável que tem que ser administrada. Aí, quando a gente vê sobre marca, Joy, e eu vou te dizer que eu já ouvi também alguns casos assim, uma primeira pergunta que eu faço, como minha área é muito comercial, como você pretende vender? Porque, eu quero ter uma marca. Tá, você vai vender como? Um negócio, se você... Tá, e se você vender nesse canal aí demais? Como você pretende deixar o seu cliente sem produto? Porque comprando 10 peças, você não consegue atender. Você atende 10 e parou. E como você vai ganhar dinheiro com 10 peças? Eu vou vender, portanto, tal, não sei o que, mas 10 peças? E eu volto a dizer, não estou criticando quem tem esse sonho de fazer as 10 peças. Mas eu acho que eu estou alertando e trazendo um complemento ao que você disse, de que estude o segmento, entenda a complexidade para que você possa pensar em montar um negócio. Muita ideia legal durante esse período, mas assim, coisas que... Só que ao mesmo tempo, o têxtil não é para amadores. É uma selvageria, porque é isso, selvageria no sentido que é punk, entendeu? E as pessoas não se dão conta disso mesmo. Quando eu comecei a ser representante, eu falava assim, eu vou abraçar todo mundo. Eu vou atender o pequenininho, quem tá começando. Eu lembro desse meu pensamento. E daí os representantes mais macaco velho, né, falavam... Tá bom. Vai lá. E os donos das empresas arrepiados, porque sabiam o que isso ia gerar lá na frente. E eu achava que era tipo assim, cara, que isso? A galera só pensa em dinheiro, a galera só, sabe? Não entendia como a máquina funcionava. Aí eu viajava de Blumenau a Jaraguá para atender uma marca que nem tinha saído do papel, não me pagava gasolina, nem o almoço que eu comia junto lá com os caminhoneiros e, tipo, achava um almoço baratinho na estrada. Tirava uma pilotagem, era a pessoa que, se chegasse a piloto com 20 centímetros com um defeito, era a pessoa que me ligava e falava, tá faltando aqui metragem. Então, ou seja,
É complexo, porque existe uma cadeia, tipo, até eu entender que eu dependia do resultado daquilo, então beleza, não é que eu deixei de atender, mas ia no caminho, se tinha um grande, uma empresa que ia me trazer uma possibilidade de negócios, mas é porque as pessoas não fazem ideia do que é ter marca de moda. De novo, a barreira é muito baixa, sabe? É diferente de uma engenharia. Eu quero construir um prédio. Tu precisa de alguém formado em engenharia para fazer. Moda não. Eu tenho bom gosto. Eu tenho uma grana. Eu tenho R$2.000, R$5.000, R$10.000, sei lá, aqui eu vou começar a minha marca. Então, a barreira é muito baixa, né? E algo que, assim, para quem é de lógica, né? Que percebe as pessoas que são da criatividade, né? Do olhar, assim... para conectar isso com vocês estão falando do olhar para tentar identificar, né, o que vai ser tendência, moda, né, daqui a um tempo, né? Traduzir essa energia disso que vai ser o futuro, como falamos anteriormente, poder enxergar a casa pronta, né? Olhar para esse processo da criação, de pesquisa, né? Que custa caro também, pesquisa não é barato, né? Uhum. A gente sabe muito bem que marcas de valor são aquelas que conseguem fazer com que elas sejam copiadas, né? Não que elas sejam a cópia de alguém. Né? Então, esse processo de criação, desenvolvimento, pesquisa, evolução, identificar agora esse consumidor, olhar lá na frente, né? Poder definir se os custos, se a matéria-prima é a certa, se tem maquinário para fazer aquele produto, se isso vai vender ou não vai vender, Gerson, o quanto que isso custa, mas né? Assim, antes disso ainda, é uma falta de... as pessoas não sabem que tu tem que ter dados. Uma coleção não se faz porque eu acho que tá bonito. Isso 10% é beleza, o resto é números. Toda coleção bem feita que dá resultado, ela trabalha com números. Então, tu tens uma análise de coleções passadas, você analisa o resultado das coleções, dos produtos que mais venderam, é matemático. Toda coleção, hoje tem bot que faz mix de produto, não é mais pessoa como era antigamente o diretor comercial, o gerente comercial. É um robô que analisa e diz, olha, a gente precisa de 5 blusas manga curtas dessas, X de malha, X decote V, e ele vai dizer, se não fizer, vai faltar faturamento ali. E daí as pessoas que começam marca não têm ideia que, pelo menos, beleza, eu não tenho esse número, eu não tenho esse dado, o que eu faço? Benchmarking. Quem são os principais do mercado? Como é que é o mix de produto deles? Qual é a faixa de preço deles? Quanto por cento de malha? Quanto por cento de tecido plano? Assim, Então, essa falta de conhecimento que é muito frustrante, porque a gente vê sonhos sendo desperdiçados, porque o texto, como eu falei, é selvagem, ele não aceita só uma boa ideia. É uma selva de pedras, né? Super selvagem, a competição, né? Quem não conhece exatamente não sabe qual é a matéria-prima que conecta com o produto, qual que é o produto que conecta com o consumidor, né? São tantas variáveis que estão ali que ou domina ou acaba se perdendo, né? Mas assim, essa é o lado duro da coisa. Mas assustando, né? Esse é o lado duro. Eu tava ouvindo e eu acho assim, muito ajuda quem mostra também as dificuldades, porque as pessoas precisam entender onde estão chegando. Ai, Alex, eu não sou romântica não de dizer assim, nossa, que incrível. Não, eu tenho dado muito a real, porque eu sei o quanto é caro. E o quanto que dar errado nesse negócio te faz questionar a tua capacidade empreendedora, a tua capacidade de realizar, né? Não é simples mesmo. E existe outra coisa que é uma cortina de fumaça, que quando você cria uma marca nova, às vezes é como um elástico, assim. Às vezes vai rápido no começo. Se diz, nossa, vendeu, esgotou, né? Vendeu rápido. Mas ali tu tá num círculo muito pequeno. Tá? E daqui pra frente, como é que faz pra ir? Pra alongar mais. Como é que alonga mais? Não vai. Entendeu? É muito difícil. Aí pra ir mais... Precisa de mais investimento, você não pode fazer tudo sozinho, você tem que colocar mais dinheiro na frente, tem isso também. E daí entrou o digital para complicar tudo. Tem China entrando aqui muito mais facilmente do que era anos atrás. Então, cara, para brigar, tu tem que ser muito profissional. Aí, quando as pessoas perguntam por que eu não crio minha marca? Porque eu sei demais. Não é, Gerson? Eu sei demais. Daí eu sei demais do que é difícil. Na verdade, você sabe o que custa para criar uma marca. O que custa. E daí eu tô disposta ou não a fazer, né? Não é um desafio fácil, mas é um desafio possível. Joy, eu vou te pedir para que você siga um pouquinho no flow quando a gente acabou
parando aqui nesse ponto de quando você saiu desse negócio da criação das marcas, para entender um pouquinho mais do que você está fazendo hoje. Hoje, sim. Porque quem vê pensa, né, meu Deus. E daí, então, eu como representante comecei a comunicar no digital e daí criei um curso que foi mais ou menos ok. É um curso que tinha curso online na época, né? Tava começando o boom dos cursos online. E daí eu comecei a ver as pessoas apresentando o nosso produto, então, de uma forma que eu não concordava. Eu falava, não. Demora um ano para fazer essa camiseta, tem muito mais história para contar aí. Quando a gente pensa lá atrás, a gente idealiza uma situação e é essa situação que tem que ser vendida. Porque eu apliquei isso quando eu fui representante. Eu criava um efeito W, que eu falo hoje, ensino para as pessoas, para ser atraente para as pessoas. Assim como existe concorrência na roupa pronta, tem concorrência pra caramba para fazer malha. Tu sabe disso? Sim. Meu Deus! Então, como é que eu ia ser diferente? O que eu poderia oferecer? E eu me destaquei muito, Alex. Primeiro, porque eu era estilista, então eu vendia malha, tecido, eu desenhava peças, eu mandava fazer, eu ia vestindo, levava tendência, lançamento de coleção, os meus clientes recebiam todos antes uma carta, um chocolate, uma pulseira, alguma coisa que eu fazia. Então, tudo isso para ir encantando. E na hora da apresentação, eu falava sobre as malhas. Eu nunca, nos anos que eu fui representante, reclamei de preço de monstruário. E isso era o comum de todos os representantes, da grande maioria, que recebe e diz, porra, a coleção ficou cara, tá muito cara, porque eu olhava para aquilo, eu conseguia entender que tinha valor ali. O dificuldade, ok, temos dificuldade para vender um preço diferente, não vou dizer que sempre era fácil. Não é, não mas é fácil, mas... Eu olhava o produto e via, pô, mas aqui essa malha aqui tem uma textura diferente. Ou a gente tá falando que tem um percentual de lã, ou é X% de viscose, não tem poliéster, o concorrente tem poliéster. Então, essas coisas que vão empilhando valores. Eu testei, eu falei, quem é que tá falando isso de roupa? Aí eu comecei a falar sobre isso no digital, auxiliando as pessoas a vender a peça pronta. E eu notei que ninguém aprendeu a fazer isso na vida inteira. Porque até então não era preciso. Até porque não existia o digital, Não era existia tão o fácil. digital. É que nem nós, né, Gerson? A gente aqui tem um podcast, tem um investimento por detrás que nós fazemos para estar aqui, para chegar na tua casa, para te dar conteúdo, mas nós jamais teríamos atingido mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas que eu digo que nos seguem fielmente. Há anos atrás, a gente teria que gastar milhões para aparecer na televisão, nem... Sim. Não não alcançaria. Não alcançaria. Não Então, alcançaria. o digital deu um clique Acelerou, nessa... Mas eu vou ter que voltar, porque... Assim, porque onde é que ele quer? Onde é que tá? Vai, fala. Não, agora eu achei uma coisa que você falou que você mexeu na minha área. 2 áreas. Tecidos, produção de tecidos, que é uma área que eu tenho domínio, mas você falou sobre comercial. E eu achei demais o que você disse. E acho que você falou uma coisa, não é pela questão do preço do mostruário, do lançamento de produto, mas você falou uma coisa que eu procuro fazer, sem uma parte da tua competência, que é o fato de que você é uma estilista, você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, aqui você vai fazer uma peça assim, assado. Eu pesquiso muito para que eu possa falar isso, mas sem a pretensão de ter essa informação do estilista, né? Então, você realmente juntou esses dois mundos. Sim. E aí, você começou a buscar transformar em valor aquilo que tinha sido criado. Ou seja, você criou um storytelling. Você criou uma experiência. E aí, por isso que eu parei e fiz essa pausa e comecei a falar. Porque em 2025, nós aqui no Texto Inspira vamos ter que falar e abordar experiência. É uma das nossas metas, um dos nossos objetivos para o ano que vem. Por quê? Porque eu não acredito num têxtil, e muito menos uma marca têxtil, por menor que ela seja, que não ofereça uma experiência para o cliente. Então, assim, o que você procurou criar para o teu cliente naquele momento era um diferencial. A palavra diferencial já é batida, é uma coisa que todo mundo já fala, beleza. Mas você não fez um diferencial qualquer. Você mostrou, você usou todos os 5 sentidos, desde do visual, que a pessoa te enxergava, o auditivo,
que a pessoa te escutava, provavelmente caprichava no perfume para tá tudo em ordem. Ou seja, você procurou aplicar os sentidos para que aquela experiência que normalmente é feita assim, ó. Cadê o Suprex? Tá aqui. O suplex. Não é o suplex, né? É o Suprex. Uhum. Né? É desse jeito, cara. O representante chega e faz assim, ó, o Gerson. Ah, você quer ver o suplex? Tá aqui, ó. Esse aqui é o suplex que eu tenho. Mas Alex, sim, e Joy, assim, criar custa caro, vender custa caro, né? E aí esse custa caro muitas vezes nos bloqueia, né? Passado, presente e futuro, hoje o mundo digital, os lançamentos de coleções que são digitais, feitos pelas empresas, né? Levando as marcas para esses representantes, né? Nós sempre éramos preocupados na dúvida de ter um lançamento de coleção presencial, sabe? Aquele processo de traz o representante, apresenta o produto, conecta, atualiza ele de todas as campanhas de marketing, mostra o produto verdadeiramente assim, explicando o que cada produto entrega de valor, né? Era um processo, né? Esse processo começava lá no processo do criar, lá para o processo do planejar, que tinha que fazer projeções futuras. Aí a gente botava os representantes para projetarem, quanto você acha que vai vender, né? Aí cada um fazia a sua projeção, né? Então, o que eu quero comentar com isso, né? Depois que criou real o produto, é necessário ter um certo caminho, né? Então, Gerson, o que foi fantástico, por isso que eu dei a pausa. Eu quis pegar tudo que ela agregou de valor naquela venda de tecido dela. E aí veio o clique que ela teve, que foi enxergar que ninguém fazia o que você está dizendo aqui para o cliente consumidor final que vai usar a roupa. Final, exato. Porque a gente tem a nossa base de varejo, ela vai estar ligado com os grandes varejos, né? Sem dúvidas, as grandes marcas que têm suas lojas próprias, as franquias e tal. Mas a gente tem um sem número de multimarcas, que em alguns casos de marcas aqui da região, são 5 mil, 7 mil, 8 mil clientes que vão ter 8 mil multimarcas que vão comprar daquela marca e vender outras marcas lado a lado. Como é que a gente faz para criar valor para da multimarca para frente? Porque a gente também precisa ensinar esse pessoal a vender. Esse foi o lugar que eu cheguei sem planejar. Planejar se falar para lojista. Não, o caminho foi cruzando, assim. E eu acho que hoje eu falo com absoluta certeza, não tem alguém que desbrave esse universo, que conecte a indústria, as marcas com o varejista, lá, o lojista e o consumidor final, como eu tenho feito. E até uma pena, pode ter muito mais gente fazendo esse estreitamento de conversa. Porque antigamente não era preciso. Nem o representante precisava antigamente de tanta força para vender. Isso foi estreitando cada vez mais e hoje muitas marcas pensam, inclusive, a permanência do representante. Será que eu preciso desse cara se eu consigo no meu digital comunicar direto? Hoje todas as marcas têm canais direto com o lojista falando para ele, esse é o lançamento, essa aqui é a campanha, essa é a coleção, estamos fazendo essas ações. Muitas marcas estão repensando. Porque se você não contar a história, por que tu estás ali? O representante tem que ser um elo da indústria. E daí uma coisa que, infelizmente, nós não fizemos no passado foi de justamente mostrar o valor da nossa cadeia. O valor de cada coisa, o componente, o porquê da escolha dos acabamentos. Na Europa, existe uma consciência sobre o vestir que é muito maior do que a nossa. É tão comum, as pessoas vão viajar e voltam falando assim, nossa, naquele país as pessoas se vestem tão bem, você anda na rua, né, as pessoas estão sempre bem vestidas. Por quê? Existe um respeito pela indumentária, essa palavra antiga, né? Pela vestimenta, um respeito pelo... Melhorou muito, de indumentária para vestimenta, você evoluiu meia década. Pelo look? Ainda vai, dá para chegar mais longe. Estilo, Alex, né? Não, mas vocês estão entendendo. Foi ótimo, eu só quis dar aquela descontraída.
E daí, é pelo caimento mesmo da roupa. E aqui Sim. no Brasil, a gente deixou isso passar entre os dedos. Então, antes da pandemia, que existia um pouco desse aproximamento, as marcas estavam investindo muito nesse branding, de repente vem pandemia, todo mundo para dentro de casa, aí vem uma Shein para o mercado brasileiro, faz isso daqui, todo mundo descobre essa roupa descartável, e daí... Por que eu vou questionar? É tudo sobre preço, né? Foi para uma balança uma muito... vala comum, vamos botar assim. Exato, e daí que a gente perdeu a oportunidade de contar a história. Eu acho que hoje o que as marcas, as empresas, as indústrias e a lojista está se dando conta é de que é um trabalho de recuperação, esse storytelling, que para mim é a palavra de 2025, storytelling. Essa história precisa ser contada. Para que a gente conte essa história, nós temos que ter conhecimento e conhecer a roupa. E daí que é o grande diferencial. Falar sobre matéria-prima, falar sobre acabamento, falar sobre composições, falar sobre como veste. E quanto mais maduro o consumidor, mais ele quer se envolver com o produto que ele compra. Isso é natural da nossa evolução, né? Então, existe uma geração mais jovem que ela é mais impactada por esse conteúdo frenético e ela quer preço, ponto. Ela abraça a árvore, mas ela compra as brusinhas de R$10 e não tá nem aí. Hoje, as peças que são mais descartadas são das marcas chinesas com etiqueta. Então, ou seja, é surreal o que a gente está fazendo, né? A produção de... O que você estava falando é sobre o impacto ambiental, que toda geração de lixo, de peças que são compradas baratas e importadas dessas mega plataformas que existem aí e que são descartadas. Não é aí é que tá. Elas são, hoje, talvez as maiores responsáveis, mas não são as únicas. Não, de A maneira gente nenhuma. internamente também sabe. Marcas daqui, enfim, que mandam para lixão excedente de coleção, que incinera, que enterra, enfim. Hoje a gente tem um desafio muito grande de rever todo esse modelo, que eu não quero nem falar sobre isso, pelo amor de Deus, que a minha cabeça frita. Mas aí, hoje, eu percebo que é cada vez mais urgente a gente explicar o que é feito por nós. Vou dar um exemplo recente. Hermès fez um vídeo mostrando um processo de estamparia que poderia ser filmado na Lunelli, numa qualquer empresa de estamparia. Um processo de estamparia na mesa. Os funcionários vestindo um uniforme normal, não tinha nenhum modelo nem nada, tá no feed dela. Por que a Hermès está mostrando um processo que é o nosso quintal de casa e a gente não faz isso? Porque ela entendeu que o consumidor que está chegando é um consumidor que precisa entender o valor daquele produto. E, na verdade, acho que sempre é importante a gente resgatar, como você falou, todo o valor da nossa cadeia. A gente não está nem resgatando porque nem foi falado. Não, Sabe, hoje eu chego a pensar isso, não é nem um resgate porque a gente nem chegou a comunicar. Outra questão que fica sempre martelando, o ecologicamente correto, né? As malhas sustentáveis e tá. A gente sabe o quanto isso é maneiro. Pô, a gente sabe o quanto isso é legal. Todo mundo quer o sustentável. Quem não quer é mentiroso. A gente quer, a gente acha massa, a gente gosta. Estilista pira. O consumidor não entende. Porque o consumidor não é consciente? Porque a gente não comunica. Sabe, eu já tive discussão com o marketing falando, por que a gente faz isso? Eu falei, não faz. Não faz porque tu chega na lojista, ela não sabe o que é o tag que vocês colocaram ali. Ela não lê esse tag, ela é um papelzinho a mais que chega em casa, a pessoa, a primeira coisa que faz é jogar fora, ela não lê. Já começa por aí a geração de lixo nesse ponto, né? Então, existe, e assim, é fácil, não é muito punk. Vai ser rápido, não é muito demorado, é educação. E tem outra mudança, se não através de educação? A gente sabe, demora gerações. Achei sensacional essa questão da história, cara, porque eu acho que isso é o que vem da história, né? A Storytech é o que vem da história. Essa outra questão que tem empresas que já estão aprendendo a contar essas histórias verdadeiras. Tem empresas que às vezes a gente chega para conversar e diz assim, conta como é que a empresa começou, como é que foi a história do início dessa empresa, né? E as empresas, e essas pessoas, os donos, muitas vezes têm vergonha até de contar a sua história, quando são histórias assim incríveis, né? E essa história conectada com o consumidor, que quem sabe fazer isso melhor
de certa forma, se destaca, né? Talvez a nossa região, no Vale do Itajaí, não só o Vale do Itajaí, mas outras regiões, talvez tenham um processo ainda longo de aprendizado. Sem dúvida. Nesse sentido. A gente tem muito que aprender sobre branding. A gente já teve aqui a visita da Janaína Amadori, falando sobre branding conosco. E agora você traz o tema storytelling, não como um tema específico, mas como parte do negócio. Nós, na verdade, o que temos feito é trazer da carreira da pessoa física o storytelling da vida dela de uma maneira inspiradora para que as pessoas entendam, né? Porque, assim, a Joy não chegou lá na Hering. Não foi lá que ela começou a vida dela. Ela começou fazendo um monte de outras coisas que foram construindo degraus para que ela pudesse chegar lá na Hering. E depois da Hering para outro lugar, e assim, no teu caso, você teve essa alternância de mercados, você foi... Essa é uma coisa que na época eu fiquei curioso. Você saiu da Coach e foi trabalhar numa fábrica de malha em rolo. Cara, seria, teoricamente, uma regressão. Não é? Porque assim, ó, cara, ela tava no topo, cara, assim, de uma marca, né? E como estilista, cara, só que aí, olha só, o que foi isso? Buscar uma nova competência, ganhar, e aí ela pegou dessa competência nova que ela fez, olha como ela voltou atrás na cadeia, na verdade, e depois ela adianta novamente para um trabalho. Daí ela dá 2 saltos, na verdade, porque ela saiu direto para falar com o consumidor final sobre a história daquela roupa que foi criada e a pessoa está vendendo, né? Foi bem isso. Explica um pouco mais. Normalmente a gente até nem abre isso assim. Mas explica um pouco mais qual é a história do provador virtual. Provador fashion. Perdão. Mas tá evoluindo para isso, para ser um provador virtual. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma vitrine da Nike, onde a pessoa fica na frente, ela escolhe a roupa e veste perfeitamente com inteligência artificial. Eu vou, agora em janeiro, não sei quando vai o episódio ao ar, estarei na NRF novamente pela segunda vez. Legal. E eu já entendi que a NRF é um processo que, se a gente puder acompanhar, você vai entendendo o movimento. Não é uma ruptura, tipo assim, vou estar lá e voltarei com a minha mente. Não, você vai entendendo o processo. Eu estou muito curiosa para ver como vai ser agora, o que vai ser falado. Né? Então, essa questão do virtual num provador de roupa, estou muito curiosa com relação a isso. E o provador fashion foi um método criado, que eu registrei o nome, é um curso online, um método, um passo a passo para as pessoas, qualquer um, comum, tipo assim, qualquer pessoa consiga pegar um produto que vende de moda e explicar ele com storytelling que seja interessante a partir de pilares que eu ensino, que eu aprendi na venda. Que eu só acho que construí porque eu dei passos supostamente para trás, né? Não, na verdade ele foi só para trás na cadeia. Na cadeia, exato. Não na carreira. Não na carreira. Na cadeia. Mas e tu sabe que na época, quando eu tomei essa decisão, o que eu pensei? Eu tava cansada de trabalhar como estilista, na verdade, essa grande verdade também. Eu não quis voltar para a indústria, porque tudo aqui também é muito quadrado, e daí eu queria mais tempo. E daí eu pensei, cara, representar. Eu conheci o Alex, sabia como era a vida dele? PQQ. Rapaz, ele só passeava e ganhava dinheiro, né? Trabalho terça, quarta e quinta. Eu falei, eu quero isso pra mim, né? Tá vendo, Alex, ali, ó? Não. Eu só tô aqui. Só. Então eu falei, cara... Afinal de contas, é quinta-feira à noite. Exato, não é? E eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí eu pensei, vou ser dona do meu tempo, não tenho limite de salário, porque realmente quanto mais você vende, e não tenho um chefe. Não, eu tive centenas, porque todos os meus clientes viraram meus chefes. Fui descobrir isso depois. Mas, enfim, essa liberdade, de fato, eu tive. Mas foi um tempo que hoje, quando eu lembro do meu trabalho como representante, eu sempre fico muito emocionada como eu consegui. É pesado, sabe? Eu falo, cara, como eu conseguia? Acordava de madrugada e 5 malas e carregando. E ia de salto bonita, Alex, carregando mala. Perrengue pra caramba. Cara, ninguém sabe de nada, entendeu? E daí, quando tu olha tudo isso, tu pensa assim, eu só tô aqui porque eu encarei, porque eu tive humildade pra isso e tal.
Então, é essa construção. Eu nem lembro qual foi a pergunta. Não, mas não Como é que a gente chegou até aqui? Porque o que a gente estava falando é como você criou o Provador Fashion. E daí o Provador nasceu a partir desse conhecimento todo. Assim, eu fui adaptando também. Né? Hoje eu falo muito sobre isso, mas o meu grande propósito é encorajar as pessoas, fazer com que elas se apaixonem da mesma forma que a gente ama esse negócio, porque se não tiver muito amor nessa história, a gente vai vender só preço. E a gente não precisa... Primeiro que não precisa mais de nenhuma peça de roupa. Podia parar a brincadeira agora, podia parar a Matrix e tava tudo certo. A gente ia viver ainda muitos anos com o que a gente tem. Tinha roupa para vestir todo Tinha. mundo. Só que, né, isso... Não ia virar largados e pelados. Jamais. Só que o que acontece, né, gente? Nós temos uma indústria que emprega, a segunda maior empregadora do país, no mundo é uma potência, então, assim, movimenta muitas pessoas, movimenta a economia. Então, o negócio é a gente entender como fazer isso da melhor forma possível. Encontrar um equilíbrio? Existe? Não sei. Né? Falem com os especialistas, mas é trazer um pouco desse amor para ter essa venda mais consciente. Quando a gente vai para a coleção, quando vai para essa pegada de mostruário, ficando pronto, vendendo, né? Não dá para descuidar em nada, né, Joy? Porque você vê que uma coleção, de repente, mal feita, ou preço errado, ou produto errado, né? Desconectado com a realidade daquele momento, né? Às vezes destrói uma empresa, né? A gente já viu... Eu já fiz uma coleção que teve que ser todinha cancelada no começo. Eu conto essa história porque eu aprendi com isso também. No começo da minha profissão como estilista, uma estilista que era responsável pela linha saiu de férias, eu assumi e eu fiz o que eu achava. E não era super nova, eu tinha 21 anos, eu acho. E a coleção foi inteira cancelada. Depois chegou nos representantes e falaram, vocês piraram? Que é isso? Eu mudei matéria-prima, era tipo, mudei tudo. Eu falei, vocês piraram. E daí, aí não quiseram me magoar, fizeram uma coleção todinha, assim, do lado. Mas é isso, é um faturamento inteiro. Imagina uma coleção de verão, que é a principal. E, cara, como eu aprendi com isso? Então, assim, eu aprendi ralando muito o joelho, errando pra caramba, sabe? E não tem outro jeito, né? Não, de maneira nenhuma tem outra forma acho. De que... Eu tenho um bordão quase atualmente, que o sucesso só vem primeiro que o trabalho é no dicionário. No dicionário, né? exato. Mas você sabe que você me lembrou de uma coisa? Nós tivemos uma formação com o Marcelo Caetano que foi fantástica esse ano, justamente para que o lado comercial aflorasse em algumas empresas, olhar para a omnicanalidade, para olhar para... E ele conta sempre uma história que eu achei muito bacana, de que uma determinada empresa fez uma coleção lindíssima, gastou uma grana para ir fotografar no Marrocos o catálogo, né? Trouxe o catálogo de volta e aí a equipe de venda pegou aquele catálogo e... O que a gente vai fazer com isso? Não, eles não é que eles nem o que a gente vai fazer. Ele chegava, olha que legal, que bonita a coleção. Mas aí ele perguntou, você já pensou por uma estilista gravando um vídeo e fazendo essa história para... a lojista? Para a lojista, porque se o teu representante não sabe fazer, e eu gostei do que você falou, eu não acho que o representante todo ele vai morrer. Mas eu acho que o representante que também não atentar total, viu, Alex? para novas competências, esse vai morrer. Alex, eu dei uma palestra recentemente numa marca que está crescendo muito, uma marca que enche de orgulho a gente aqui da região. E o representante, o que tem maior faturamento, cara, se eu te falar o salário desse cara, tu vai dizer assim, ó, caraca! Uma coisa linda, tá? O cara ouvindo a palestra, eu falando sobre isso, sobre amor, sobre apresentação de produto, detalhe, o cara chorando. Depois, eu fui falar com ele 10 semanas, depois por uma outra razão dele assim, o Joy, eu preciso te falar como aquilo me tocou, que massa, e como me motivou de novo para fazer mais. Ele já faz isso. E o cara tem esse faturamento porque ele envolve as clientes, ele conta história, ele arruma, ele tá na frente, é o vendedor, como tu sempre foi também. Sim, mas ele tá trazendo a história que a empresa contou para ele. Ele continua essa história, exatamente, ele continua essa história que a empresa contou. E daí outra coisa que aconteceu também no meio do caminho, eu gosto de falar, porque eu fui a estilista que por muitos anos apresentava para o time de representantes. Teve uma época que bastava a gente falar assim, nossa, a coleção tá incrível, a gente voltou da Europa agora, essa cor tá bombando, assim, super tendência, e essa, não é?
O discurso. Não é? Isso. É assim que era a apresentação. Ah, isso tá super lindo, isso é super incrível, sabe? Tendência. E o representante ali, coagido, porque ele não... Envergonhado, ele não sabe. Ele não vai se apropriar. Ele não vai se apropriar desse vocabulário. Ele vai chegar pra lojista e dizer assim, nossa, isso é incrível, é super tendência da Europa. Aí a lojista vai dizer assim, ó, caguei. Desculpa, mas... Não, eu preciso de mais pra vender. Eu preciso de mais informação. Não, tá ok. Não, mas... Você sabe o que é pior? Naquela época, você chegava pra lojista, a lojista, ela tá bom. Mas ela também não levava pra frente. Também não precisa. E hoje o que eu vejo é o seguinte, essa história não pode parar. Porque ela tem que, assim, ó, nós temos um varejo multimarca, que eu falei agora há pouco, que é composto de pessoas como nós. Não são mega estruturas e tal. Pessoas que precisam ganhar aquele dinheiro para não ter necessidades, ou seja, para ter as suas necessidades atendidas. Então, isso é uma grande arma, grande força que o mercado têxtil brasileiro tem. Porque você multiplica por muita gente precisando vender. E aí o canal digital trouxe essa coisa, e por isso que tanta influencer e tal. Só que, por exemplo, fazer isso com uma estrutura, com um método, com um conhecimento... Quem tem o conhecimento? Quem criou. Se quem criou trouxer para aquela pessoa que vai vender, quem é que vai vender? A vendedora da loja. Sabe que quando você estava contando a história do teu amigo representante, na verdade, o representante do teu cliente, veio na minha mente esse cara fazendo uma palestra, replicando a tua palestra para as principais clientes daquela loja multimarca. Ou seja, são ferramentas de vendas que a gente tem que começar a usar para poder fazer o negócio de forma diferente. E não só por a questão de perder a venda por preço. Não. Eu concordo muito contigo que a decisão tem que ser consciente. A peça tem que durar um pouco mais. Ela tem que ser bem feita. E esse valor é o que a nossa indústria precisa para sobreviver. Sobreviver competitiva, criando produtos bons, que as pessoas voltem a valorizar um pouco, assim, ó, eu usei esse aqui uma vez, não prestou, eu jogo fora. Aí eu vou lá, é R$10, eu compro nova. Não, a gente precisa retomar um pouco dos valores de uma boa camisa, bem feita. Mas, e o digital tá fazendo também isso, que eu acho sensacional, principalmente, eu vou dar um exemplo da moda masculina que eu tenho usado com alguma frequência. Vocês têm acompanhado a ascensão de fibras como modal, o fio egípcio, o pima na moda masculina. Que há um tempo atrás, eu lembro, meu Deus, era um parto para colocar na coleção algodão pima. Pouquíssimos fornecedores tinham. Hoje, toda malharia tem a sua versão, né? Ainda não é tão fácil, mas já se tem muito mais. Pode ser. E modal eu tenho, tá? Maravilhoso. E o meu marido, agora no digital, que ele só compra roupa online, óbvio, ele faz questão. Ele não compra mais se não for ou modal, ou pima, ou egípcio, eu juro. E ele entendeu que uma camiseta de algodão egípcio vai custar R$350, dependendo da marca, e ele consegue perceber o valor. É evidente que muito também por conta dessa minha aproximação, de eu falar isso todo dia, mas ele percebe. E não só. Recentemente nós fomos almoçar, um amigo chegou, foi cumprimentá-lo, bateu nas costas, fez assim, tá usando pima, hein, Billy Bill? Tipo, porque sim, tem essa percepção e o consumidor, ele valoriza isso. Só que a gente precisa comunicar. A gente tem que chamar e dizer o seguinte, olha só, essa camiseta aqui, ela tem esse diferencial. Quando chegar na sua casa, presta atenção no toque. Sabe essa conversa que é a conversa que a gente tem real? Tipo assim, tu vai sentir que é diferente. E ela é diferente por isso. Tem uma marca aqui de Blumenau muito legal. Posso falar? Pode. A W-Shirt. Aham. E o Pedro tá fazendo, ele faz os provadores de uma forma que eu fico, ele é meu aluno, não por isso, mas encantador, ele fala, ele quebrou absolutamente, falou, cara, não tenho vergonha, dane-se se um amigo, alguém falar qualquer coisa, é o meu business. E ele acredita no que ele cria. Então ele mostra o acabamento, aqui, essa modelagem é mais sequinha, porque eu acho que o cara fica mais moderno. Gente, é para isso que a gente cria roupa. A gente cria roupa para transformar a pessoa de alguma maneira, porque para proteger do calor e para proteger da nudez, a gente não precisa, tem qualquer coisa. Então, por que tu escolhe uma roupa intencionalmente?
Por que tu comprou uma camiseta com esse shape, ou uma assim, ou eu tô com esse vestido? Existe uma razão para tudo. E essa razão é obrigação nossa de contar. Da lojista, da marca, da indústria. Eu sempre fui porta para dentro, né? Sempre mais industrial, né? Mas eu sempre tive o pé no varejo, né? Nas lojas, né? Então eu escolhia, assim, quando lançava a coleção, eu escolhia 2 representantes, né? Que eu acompanhava uma semana, né? Tinha alguns que eu busquei acompanhar sempre na semana seguinte do lançamento, quando agendava ali. Minha função era puxar mala, era abre, fecha, escutar, né? Mas assim, realmente aquele que profissional, que seja homem, seja mulher, que contava essa história para o consumidor, para o vendedor. Pro né? lojista ali, pro vendedor. Explicava o produto, mostrava de forma mais técnica, sabe? Era um domínio, assim, e aquilo, assim, era sensacional, né? Sentia o tecido verdadeiramente, né? Isso faz toda a diferença, né? Se olhar para hoje, realidades de hoje, talvez, vou sair do nosso ambiente, da moda, né? Vou lá para o ambiente da religião, talvez aquelas religiões que estão conseguindo se comunicar melhor com as pessoas, estão tendo uma adesão maior. Então, uma marca, assim, tem essa mesma necessidade, né? De verdadeiramente se comunicar. Eu acho que esse ponto que você levanta, ele é muito relevante, e as empresas não estão dando a devida atenção para essa comunicação. Que essa comunicação, ela é total e integral em todos os momentos, né? Em todo o processo, né? São diversos pontos de atenção, de comunicação e contato que precisam ter essa atenção diferenciada, né? Total. E ela faz essa geração de valor agregado, né? Eu sei que você está querendo falar e vou deixar passar para ti. Não, Toca a bala aí. Eu tava te olhando, tava admirando essa tua veia estilística. Como é que você falou, cara? Estilismo, né? Estilismo. Mas tô gostando de ver esse negócio do ponto de contato, porque a verdade é uma só. A gente precisa, para ser uma marca, precisa impactar. Impactar quem? Impactar aquele público que tem a ver com aquela marca, que acredita naquele propósito, né? E eu gostei, agora eu vou buscar lá atrás, o que você falou, sobre propósito, né? Então, assim, hoje, mediante a tudo isso que você fez, passou, qual é o propósito da Joy? Como que você vê que tem... assim, qual é o legado que você quer carregar agora para encher, assim... Porque hoje você tem... Eu não me lembro, outro dia eu até te mandei os parabéns, acho que foram 10 mil, né? Okay. Seguidores, era uma coisa absurda lá, um montão de seguidores, 100 mil, acho que foi. Eu te mandei parabéns. Pô, você tem 100 mil pessoas que... Qual é esse impacto? Como você quer seguir com esse impacto junto às pessoas? Hoje 358. Ah, 359. Meu Deus, eu falando besteira aqui. 359. Mas eu tenho muito orgulho desse número. Sabe, Alex, que eu, às vezes, esse ano foi um ano bastante... que palavra que eu vou usar? Se Deus me deu tudo que eu pedi, né? Mas assim, eu dei quase 30 palestras pelo Brasil. Que bacana. Muito legal. E cansei muito. Tive uma sociedade desfeita num negócio que eu fazia. Tive que assumir um monte de coisa sozinha que eu não sabia. Difícil como sempre foi, na verdade. Fazendo Sim. outra coisa, né? Em outro lugar. E daí eu cheguei a questionar. Eu falei, ai, gente, e o digital consome, ele suga cada gotinha, sabe, da gente... E hoje essa história de tu ter muitos seguidores, as pessoas te colocam num lugar que eu digo, porra, mas eu não sou meus seguidores, entendeu? Se o digital acaba amanhã, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Então tem uma história, talvez, maior ainda que me trouxe até aqui. Mas aí, durante esses últimos dias, assim, reavaliando o que passou e o que eu tenho pela frente, e daí nessa palestra que eu dei agora, a última do ano, veio um cara, eu não sou... tão cristã ou evangélica quanto as pessoas pensam, mas eu sou muito temente, então eu acredito muito que tem alguém muito grande que tá mexendo em tudo isso. Daí essa pessoa chegou no meu ombro e falou assim, eu só tenho uma palavra para te falar agora. Eu falei, o que foi? Tu tá pensando em desistir, né? Mas não para, não. A tua palavra tem que chegar a muito mais pessoas ainda. Aí ele começou a dar uma palavra para mim,
ai, chorei. E daí comecei a rever. E eu acho que a gente tem muitas pessoas para impactar ainda. Eu acho que a gente está só começando essa conversa. Então, eu tenho que ser incansável. E eu quero continuar falando, mas eu acho que agora eu estou num papel de provocar mais a indústria também, sabe, Ivan? Essas grandes, de dizer assim, ó, cara... não. Alex, eu te chamei de Ivan antes, não te chamei? Não, só agora. Só agora. Não, Ivan. Mas ele tem cara de Ivan. Não, é porque Deus o Ivan livre. deve estar falando de mim. O Ivan deve estar falando Ivan de mim. é feio pra caramba. Tá louco. Queridíssimo. Ô, isso aí tem que cortar tudo, tá? Ontem à noite era 10h30 Não corta, deixa, Cara, olha deixa. que coisa louca. A minha incomodação agora é para a indústria. Eu quero provocar mais a indústria, porque eu acho que ela que tem que fazer força, ela que precisa investir nessa comunicação, porque a ponta fraca está no varejo. O varejo está muito fragilizado. A lojista, ela é que está enfrentando as maiores dificuldades hoje para se manter. E eu sei disso, eu tenho mais de 4.000 alunas, quase 5.000 mulheres. Então, a minha provocação é para dizer para a indústria o seguinte, vocês acham que está tudo bem? Não tá. A gente tem que dar mais ferramentas, nós temos que estar mais perto, sabe? E o meu propósito é começar 2025 assim, ó, decolando, Alex. Eu quero ir muito... Quero fazer mais uma temporada do No Fio da Moda, já tá tudo desenhado, que é uma websérie mostrando a indústria por dentro. Essa, vou te contar depois o tema, vai ser bem emocionante, não vou falar aqui. Tem livro que eu quero escrever, tem não sobre a minha vida, sobre o têxtil também. Que bacana. É ferramenta. Eu acho que o meu legado vai ser dar ferramentas. Falar tudo que a gente ama para que chegue no consumidor e ele, tipo, pegue um produto e diga, isso tem valor. Que bacana, né? Alex, na pele a gente sente Sim. a energia da Joy, né? Então é incrível, né? Eu acho que quando a gente... Eu acho que o que ela trouxe é muito importante para você que está em casa, ou em casa eu falo, mas você que está aí do outro lado, que me escuta, que escuta o Gerson, que está escutando a Joy, que é um prazer para nós, e eu espero que para você, seja você intraempreendedor, se você trabalha numa empresa, essa paixão que a Joy traz, você tem que aplicar no teu trabalho, assim como a Joy aplicou no trabalho dela transbordar. Durante muito tempo até que ela empreendesse e tivesse o trabalho dela sozinho, né? Que nunca é sozinho, porque a gente sempre precisa de um time e de muita gente para estar próximo, de parceria, de todos os nossos stakeholders atendidos e nosso trabalho. Mas eu acho que aqui você falou uma palavra que eu guardei aqui na minha caixolinha aqui. Ferramentas. Teu legado é deixar as ferramentas para que a pessoa entregue para o outro aquilo que é preciso dizer. Achei muito bacana, né? Incrível, se você pegar, Alex. é aqui. Storytelling foi dito. Propósito nós trouxemos. Nós trouxemos também os objetivos e assim, veja como ela foi no final aqui, ela foi omnichannel. Ela pretende escrever o livro, ela pretende falar com a indústria, ela pretende falar com o varejo. E sim, eu concordo com você. A ponta fraca fica no varejo, aquela pessoa que montou o negócio e que tem a tarefa de vender no bairro dela, a marca comprada da gente. Exatamente. Da produção feita, graças a Deus, em Santa Catarina, maior polo produtor de roupas do país. Ela tem que ter suporte. E esse suporte é o trabalho que você pode ser mentorado pela Joy para poder se fazer, mas a indústria tem que trabalhar melhor nisso. Concordo contigo. Dúvida. E só, se a gente está encerrando, tem uma frase que eu concordo muito, que eu li num livro, estou tentando lembrar o livro, não lembro, mas que fala que o contrário de coragem não é covardia, é apatia. E esse eu acho que pode ser um dos maiores problemas para a gente, quando nós nos tornarmos muito apáticos, quando a gente deixa de trazer a emoção, a gente para de transbordar isso. E talvez uma das coisas que tenha dentro de mim que faça essa diferença é uma paixão visceral. É um tesão por esse negócio tão grande e que eu sei que todo mundo que está ouvindo tem também. A questão é que a gente tem que deixar isso transbordar. Hoje a gente tem a oportunidade de falar com... Olha, 1.000 pessoas com tanta gente e fala sobre isso, explica por que é tão bom, por que é bonito. 59 mil. E é isso, gente, deixar transbordar, não ser apático de jeito nenhum, sabe, deixar o negócio acontecer e falar sobre isso. Legal. Sensacional, né, Alex? Sensacional. Pena que o tempo vai tão rápido, né? Acaba, mas tudo que é bom acaba.
ou se transforma? A boa. gente pode aproveitar a nossa amiga Joy e quem sabe em breve a gente convidá-la novamente. Vai ser duro arrumar na agenda dessa mulher em 2025. Amém. Tomara que seja. Mas a gente pode explorar, de repente, um tema mais específico sobre algum... Hoje o objetivo foi conhecer Joy Muito bom. e conhecer e inspirando a você que está em casa. Eu agradeço a todos vocês aí. Até me perdi aqui um pouquinho no final. Olhei para o Gerson, pensei que ele ia falar. Olha, que isso é raro, tá? E aí ele me deixou aqui olhando para a tela. Mas eu te agradeço. Peço novamente, por favor, nos siga ali. Acione o sininho no YouTube. Vai no nosso canal Spotify também. Siga-nos por lá. Convide as pessoas. Mande na tua fábrica. Faça o que o cliente do Gerson fez outro dia. Chame o teu grupo de líderes. Bota ali o nosso podcast. Escute e discuta, bata um papo. A gente não quer nada mais do que o teu sucesso. Então, inspirar é o nosso propósito. Muito obrigado. Obrigada, Joy. Gente. Obrigado, Gerson. Obrigado, Joy, por ter aberto o coração, ter compartilhado tantas coisas boas. Obrigado mesmo, de todo o coração. Queridos, eu que agradeço, gente. Virei a próxima vez com muito prazer. Um beijo a todos. Até mais.